Jogo da vida. Florence Scovel Shinn. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas não o é. É um jogo. No entanto, é um jogo que não pode ser jogado com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual, e o Velho e o Novo Testamento ditam as regras com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que era um jogo espantoso de dar e receber. O que quer que um homem semeie, terá ele também de colher. Isto quer dizer que tudo o que o homem exteriorizar por palavras ou fizer, seja o que for, a ele retornará. Aquilo que dá, receberá. Se der ódio, receberá ódio. Se der amor, receberá amor. Se der crítica, receberá crítica. Se mentir, mentir-lhe-ão. Se enganar, será enganado. Ensinamos também que a faculdade imaginativa desempenha um papel principal no jogo da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou imaginação, porque dele procedem as saídas da vida. Prove 4:23. Isto quer dizer que o homem, mais cedo ou mais tarde, exterioriza nas suas atividades aquilo que imagina. Sei de um homem que temia uma determinada doença. Era uma maleita muito rara e difícil de apanhar, mas ele imaginou-a continuamente e leu sobre ela até se manifestar no seu corpo. Morreu, vítima da sua imaginação distorcida. Vemos assim que para jogar com êxito o jogo da vida, temos de treinar a faculdade imaginativa. Uma pessoa com uma faculdade imaginativa treinada apenas para boas imagens, traz para a sua vida todos os desejos justos do seu coração: saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita expressão de si mesmo, os seus ideais mais elevados. A imaginação foi chamada de tesouras da mente, e está sempre a cortar, dia após dia, as imagens que aí visualiza, e mais cedo, ou mais tarde, encontra as suas próprias criações no seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com êxito, o homem deve compreender o funcionamento da sua mente. Os gregos disseram: conhece-te a ti mesmo. Existem 3 áreas da mente: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é poder simples, sem direção. É como vapor ou eletricidade, e faz o que lhe é ordenado. Não possui poder de indução. O que quer que o homem sinta profundamente, ou imagine claramente, é impresso na mente subconsciente e manifestado em mínimos detalhes. Uma mulher que conheço, quando era criança, sempre fez crer que era viúva. Vestia-se com roupas negras e usava um comprido véu negro. As pessoas achavam que era muito esperta e divertida. Cresceu e casou com um homem pelo qual estava profundamente apaixonada. Num curto espaço de tempo, ele morreu, e ela passou a usar um véu negro e arrebatador por muitos anos. A imagem dela mesma como viúva foi impressa na mente subconsciente, e no seu devido tempo manifestou-se, independentemente do estrago provocado. A mente consciente foi chamada de mente mortal ou carnal. Esta é a mente humana e vê a vida tal como esta aparenta ser. Vê morte, desastre, doença, pobreza e todo o tipo de limitações, e impressiona o subconsciente. A superconsciente é a mente de Deus dentro de cada homem, e é o domínio das ideias perfeitas. Nela está o padrão perfeito de que fala Platão, o plano divino. Pois existe um plano divino para cada pessoa. Existe um lugar que deves preencher e mais ninguém pode preencher, algo que deves fazer e mais ninguém pode fazer. Existe uma imagem perfeita disto na mente superconsciente. Geralmente, passa subitamente pela consciência como um ideal inalcançável, algo demasiado bom para ser verdadeiro. Na verdade, é o verdadeiro destino, ou propósito, do homem que nele é projetado pela inteligência infinita que se encontra dentro dele mesmo. Muitas pessoas, no entanto, ignoram o seu verdadeiro destino, esforçando-se por coisas e situações que não lhes pertencem e que apenas lhes irão trazer fracasso e descontentamento caso as alcancem. Para o ilustrar, conto a história de uma mulher que veio ter comigo e me pediu para dizer a palavra de que casaria com um certo homem por quem estava muito apaixonada. Chamou-lhe Abe. Retorqui de que isso seria violação da lei espiritual,
mas que pronunciaria a palavra pelo homem certo, a seleção divina, o homem que lhe pertencia por direito divino. Acrescentei: se Eibai for o homem certo, não o poderá perder. Se não for, receberá o seu equivalente. Ela via Eibai frequentemente, mas não se registrava nenhum progresso na amizade entre ambos. Uma noite, telefonou-me e disse: sabe, nesta última semana, Eibai não me pareceu tão maravilhoso. Respondi-lhe: talvez ele não seja a seleção divina. O homem certo pode ser outro. Logo depois disso, conheceu outro homem, que de imediato se apaixonou por ela e lhe disse que ela era a sua mulher ideal. De facto, disse-lhe todas as coisas que ela sempre desejara ter ouvido de Eibai. Ela comentou: foi muito estranho. Correspondeu prontamente ao seu amor e perdeu todo o interesse em Eibai. Isto mostra a lei da substituição. Uma ideia certa foi substituída por uma errada. Portanto, não houve perda ou sacrifício envolvidos. Jesus Cristo afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E disse que o reino estava dentro do homem. O reino é o domínio de ideias certas, ou o padrão divino. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham um papel principal no jogo da vida. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas pessoas trouxeram desgraça para as suas vidas por meio de palavras ociosas. Uma vez, uma mulher perguntou-me por que é que a sua vida era agora de pobreza, de privação. Antes, ela tinha uma casa, estava rodeada de coisas bonitas e tinha muito dinheiro. Descobrimos que se cansava com frequência da gestão da sua casa e que dizia repetidamente: estou farta e cansada de coisas. Quem me dera viver debaixo da ponte. E acrescentou: Roger, estou a viver debaixo dessa ponte. Falou de si própria precipitando-se para essa situação. A mente subconsciente não tem sentido de humor e as pessoas lançam-se frequentemente, por brincadeira, em experiências infelizes. Recordo-me da história de uma mulher que tinha uma grande quantia de dinheiro e brincava continuamente sobre o facto de estar pronta para a casa dos pobres. Em poucos anos, estava quase indigente, tendo impresso a mente subconsciente com uma imagem de privação e pobreza. Felizmente, a lei funciona em ambos os sentidos, e uma situação de privação pode ser alterada para uma de abundância. Uma vez, num dia quente de verão, uma mulher veio ter comigo para um tratamento para a prosperidade. Estava esgotada, abatida e desanimada. Contou que a única coisa que possuía no mundo era $8. Eu disse: muito bem, abençoe então os $8 e multiplique-os como Jesus Cristo fez com os pães e os peixes. Pois, ele ensinou que todos os homens têm o poder de abençoar e multiplicar, de curar e de prosperar. Ela respondeu: e o que devo fazer a seguir? Respondi: siga a intuição. Tem algum palpite para fazer algo ou para ir a algum lado? Intuição significa ser ensinado do interior. É o guia infalível do homem, e irei debruçar-me mais detalhadamente sobre as suas leis num próximo capítulo. A mulher respondeu: não sei. Parece-me que tenho o palpite de que devo ir para casa. Tenho apenas o dinheiro suficiente para a passagem. A sua casa ficava numa cidade distante, uma cidade de privação e pobreza, e a mente racional, ou intelecto, teria dito: fique em Nova York, arranje trabalho e faça algum dinheiro. Mas respondi: então, vá para casa. Nunca desrespeite um palpite. E pronunciei as seguintes palavras por ela: Espírito infinito, abra o caminho para que ela desfrute de grande abundância. Ela é um ímã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Disse-lhe para o repetir também continuamente. Partiu imediatamente para casa. Um dia, ao visitar uma mulher, deparou-se com uma velha amiga da sua família. Através desta mulher, recebeu milhares de dólares de maneira mais milagrosa. Ela disse-me muitas vezes: fale às pessoas acerca da mulher que veio ter consigo com $8 e um palpite. Existe sempre abundância no caminho do homem, mas esta apenas pode ser manifestada através do desejo, da fé
ou da palavra pronunciada. Jesus Cristo indicou claramente que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Lemos nas Escrituras: acerca da obra de minhas mãos, demandai-me. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta para levar a cabo o menor ou o maior pedido do homem. Qualquer desejo pronunciado ou não expressado é uma exigência. Ficamos frequentemente abismados por termos um desejo repentinamente realizado. Em tempo de Páscoa, tendo visto muitas roseiras bonitas na montra da florista, desejei receber uma, e por um instante, via-a mentalmente a ser entregue à porta. O dia de Páscoa chegou, e com ele, uma linda roseira. Agradeci a minha amiga no dia seguinte, e disse-lhe que era exatamente o que tinha desejado. Ela retorquiu: não te enviei uma roseira, enviei-te lírios. O homem confundiu a encomenda, e enviou-me uma roseira. Simplesmente porque tinha posto a lei em ação, e tinha de receber uma roseira. Nada se intromete entre o homem e os seus ideais mais elevados, e cada desejo do seu coração, a não ser a dúvida e o medo. Quando o homem pode desejar sem preocupação, cada desejo será instantaneamente realizado. Explicarei de forma mais completa num capítulo seguinte a razão científica para tal e como o medo deve ser apagado da consciência. Este é o único inimigo do homem: o medo da carência, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e um qualquer sentimento de insegurança. Jesus Cristo disse: por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8:26. Podemos assim constatar que devemos substituir fé por medo, porque o medo é apenas fé invertida. É fé no mal, em vez de no bem. O objeto do jogo da vida é ver com clareza o bem em si e erradicar todas as imagens mentais do mal. Isto deve ser feito imprimindo sobre a mente subconsciente uma realização do bem. Um homem muito brilhante, que alcançou grande sucesso, disse-me que tinha apagado subitamente todo o medo da sua consciência ao ler um sinal pendurado num quarto. Viu escrita em letras grandes esta sentença: por que preocupar-se? Provavelmente nunca acontecerá. Estas palavras ficaram indelevelmente gravadas na sua mente subconsciente. E ele possui agora uma firme convicção de que apenas o bem pode surgir na sua vida e que, portanto, só este se pode manifestar. No capítulo seguinte, tratarei dos diferentes métodos de impressionar a mente subconsciente. É o fiel servidor do homem, mas deve ter-se o cuidado de lhe dar as ordens certas. O homem teve sempre um ouvinte silencioso ao seu lado, a sua mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra, é impresso sobre ela e executado com surpreendente detalhe. É como um cantor a fazer uma gravação no disco sensível da placa fonográfica. Todos os tons e as notas da voz do cantor são registrados. Se tossir ou hesitar, isso será também registrado. Então deixem-nos quebrar todas as más gravações antigas na mente subconsciente, os registros das nossas vidas que não desejamos manter, e façam outros novos e belos. Pronuncie estas palavras em voz alta, com poder e convicção. Eu agora esmago e derrubo, pela palavra que pronuncio, cada registro falso na minha mente subconsciente. Eles devem regressar ao pó, monte da sua nativa não existência, porque vieram das minhas próprias vãs imaginações. Agora faço as minhas gravações, perfeitas por meio do Cristo interior, os registros de saúde, riqueza, amor e a perfeita expressão de mim mesmo. Este é o quadrado da vida, o jogo concluído. Nos capítulos seguintes, irei mostrar como o homem pode alterar as suas condições, mudando as suas palavras. Qualquer homem que não conheça o poder da palavra está ultrapassado. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Continuemos na parte 2.